Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos, manos. Chegando aqui com mais uma live, dessa vez live especial Xbox Showcase 2023. Vamos cobrir aqui o evento, tá? Primeira vez que eu tô cobrindo, né? Gosto muito da marca, é uma marca que, como vocês sabem, eu saí do Xbox para o PC, mas tem um carinho muito grande pelo Xbox. Pela experiência que eu passei, que eu vivi no Xbox, é uma marca muito top, mano. Muito top. E a minha esperança é que melhore essa parte de jogos, né? Principalmente esses jogos exclusivos, né? Que o pessoal fala muito em jogo exclusivo e tal. Os jogos não são ruins, são jogos muito tops. A minha experiência foi a melhor possível, né? Eu indico o Xbox para quem quiser comprar, sem sombra de dúvidas, tá? E aí, a gente sempre espera um pouco mais de uma marca como a Microsoft, né? Então vamos lá, vamos esperar. Vamos ver o que é que vai sair hoje. O que é que eles vão mandar aí pra gente. Vamos ver o que é que eles vão apresentar, beleza? Deixa eu fazer aqui o login aqui no site. Gostei da musiquinha, mano. Gostei muito da musiquinha. Faltam 40 minutos para começar, né? A gente vai acompanhando aqui. Eu não sei se tem como traduzir, mano. Deixa eu traduzir. Se bem que já tá traduzido, né? A transmissão é direto de lá, né? De lá da Microsoft. Mandando aqui os coraçõezinhos verdes, mano. Mano, hoje promete, hein? Promete. Eu tô acompanhando aí mais ou menos aí os burburinhos do mercado e tô vendo aí também sites e tudo. Cheguei a tá dando olhada aí em alguns YouTubers mais, digamos, mais sérios, né? Aqueles mais imparciais, tá? Porque tem muito YouTuber que realmente força a barra, mano, que não dá, velho. E tem, mano, e aí você fica ali. Por exemplo, eu que já tive o Xbox, já experimentei e, mano, não é ruim, velho. O pessoal às vezes fala que não tem jogo exclusivo, não tem jogo de história. Mano, tem jogo. Mano, tem jogo. O problema é que a galera ali casual vai ali na massa e vai, mano, só vai, entendeu? Não procura jogar, não procura testar os jogos, né? E a maioria aí do pessoal aí Mano, não sei agora se mudou, mas antigamente aí, uns 2, 3 anos, 4 anos atrás, o pessoal aí que comenta muito de games aí, às vezes nem joga o jogo. Comenta, queima o jogo. Então, é meio que uma concorrência desleal, né? Vamos dizer assim. Não importa o que a empresa faça, vai sempre dar ruim, entendeu? Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Eu não sei se vai dar copyright aqui, essas musiquinhas. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mandar aqui as minhas musiquinhas.
certo? Não, peraí, tirei. O que que tem aqui? Ah, tá. Deixa eu deixar aqui aberto. Deixa eu mandar aqui. Então tava comentando aqui de como os jogos hoje em dia existe um apelo, né, por parte da indústria de games. E assim, nós entramos na era dos jogos com mais gráficos, com ray tracing, né, e tudo isso muito puxado, assim, muito pelos PCs, né, mano? Pelos PCs que são os PCs é tipo assim, se você tem um PC bom, você tem a melhor experiência, né? Mas aí no caso dos consoles fica ali meio que barrado ali, meio que estagnado ali na potência do console, que é aquela mesma, você não pode fazer upgrade nem nada. Então os jogos meio que saem ali daquela forma, né? Meio que capados ali naquela potência daquele dispositivo, né? Então, hoje em dia tem um apelo muito grande, a gente vê assim nas mídias e tudo, o apelo muito grande para que saiam jogos de nova geração, né? Que preciso jogar jogo de nova geração, preciso tá aí com um jogo de nova geração e tal. Mano, assim, pelo Xbox tá demorando, já tá demorando chegar isso aí, né? Mas a gente espera que agora, nesse ano 2023, saiam aí novas IPs, né? Novos lançamentos aí. Tem o Starfield aí, o pessoal tá hypando muito esse jogo. Vamos ver se o jogo condiz com a marca, né? A Bethesda. Se a Bethesda vai conseguir entregar um jogo sem... Não, claro que bugs vai ter, né, mano? Sempre tem bugs, mas... Você também prometeu que iria fazer coisas novas esse ano? Então que tal começar assinando o Spotify Premium? Assim, a gente você vai espera poder entregar que tudo não de tenha si, tantos curtindo suas bugs, músicas né? favoritas, sem... Tá? Eu não vou traduzir em inglês para português, tá? Não vou fazer isso, tá? Então vai ficar aí na tela o que for ser transmitido, vai ser transmitido. A gente vai vendo e vai comentando alguma coisa, tá certo? E eu tô igual a vocês aqui, tô querendo ver o que vai rolar, beleza? Aqui no YouTube oficial do Xbox, aqui tem uma contagem, né? 18 minutos para começar. Aí eu não sei se vai começar aqui na FanFest, né? 34 minutos, ou se vai começar primeiro aqui no YouTube. O que começar primeiro a gente vai ver, tá? Só lembrando, eu tô no site da FanFest, tá? Da FanFest do Xbox, né? Você entra... Pra quem não sabe, a FanFest é tipo... como se fosse uma FanFest virtual, né? Como tá dizendo aí, o FanFest virtual Shadowly. Aí você entra aqui no site, né? Eles mandam um código no e-mail, você entra no site. Ó, tá aqui, tá passando até um chatzinho com as coisas, vou até ocultar o chat, ó. Pra galera não pensar que é o meu canal que tá com isso aqui. Mano, não é o meu canal isso aqui é a FanFest do Xbox,
tá bombando aqui, tá? Vou dar um joinha aqui, ó. Pá! Vamos lá, mano, vamos lá. Muita esperança, né? A gente tem muita esperança de ver novos... Não é, mano, não é novos jogos. Como é que eu posso falar? É tipo assim, você já tem o Forza Horizon, que é um jogo... Mano, é o melhor jogo de carro arcade, sem comentário. Não tenho o que falar desse jogo, né? Melhor jogo de carro arcade é o Forza Horizon, tá? Mas ninguém fala, né? Ninguém diz nada. Fica todo mundo assim, ó, calado. Ninguém comenta. Tá muito alto, né, o som. Vou baixar um pouquinho. Eu espero cobrir mais eventos, assim, de games no geral, tá? Isso aqui é tipo uma estreia minha nesses eventos, tá? Se eu falar alguma bobagem aqui, pessoal, é minha opinião, tá? Então você pode dar sua opinião aqui no chat, tá? Eu tô falando se eu falar algumas coisas do Xbox é porque eu tive já um Xbox, tá? Tanto é quem quiser entrar na minha gamer tag lá é Dudu9. Tá liberado lá, pode ir lá. Você vai ver que tem alguns jogos lá que eu joguei, bastante jogo, tá? Eu não sou cara de platinar jogo, tá? Eu não me prendo a platinar jogo. Eu gosto de jogar sem ter o compromisso de platinar, tá? Então não sou um platinador, tá certo? Então meu score lá não é alto, tá? Mas eu joguei vários jogos no Xbox e principalmente Destiny 2, meu amigo. Destiny 2, Destiny 1, Gears of War. Foi um dos jogos que eu mais joguei lá, tá? Forza Horizon, joguei o 1. Joguei o 2, se eu não me engano, joguei o 2, tá? E aí, acho que o 3 eu não joguei porque eu não comprei, né? Não tinha como comprar. E aí passei pro PC. E aí, hoje eu não assino Game Pass porque eu tô intertido em alguns jogos aqui. Inclusive, tô fazendo live constantemente do jogo da Ubisoft, né? O The Division 2, tá? Mas, mano, tem muito jogo lá que eu gosto bastante. E inclusive, acho que 2 meses atrás já tava jogando o Monster Hunter Rise, que saiu no Xbox, saiu ali no Game Pass do PC também. Eu tava jogando com um amigo meu, tá? Então, tava assinando o Game Pass do PC. Que é um ótimo sistema, uma ótima entrada aí para quem não quer gastar dinheiro com jogo, né? No Xbox. E vamos que vamos, esperando. Ó, aqui no site, no YouTube, tá faltando 13 minutos, mano, pra começar. 13, eu vou exibir os... Não vou exibir. Vou deixar quieto, vou deixar assim. Tá? Então, quando começar, ó, se começar aqui na FanFest ou começar aqui, o primeiro que começar no YouTube na FanFest a gente vai colocar, beleza? Pra gente ver. Exclamação comandos. Ter acesso aí aos comandos aí do chat, mano. Vamos colocar o concorrente aqui. O
Tá em português, né? Aqui, ó. Starfield é o primeiro novo universo em mais de 25 anos da Bethesda Game Studios. Os criadores premiados de The Elder Scrolls V, Skyrim e Fallout 4 explore com liberdade incomparável enquanto embarca em uma jornada épica para responder ao maior mistério da humanidade. Mano, os caras estão prometendo um jogo gigantesco. Gigantesco. E ó, acho que dá pra fazer, hein? Se for tudo verdade que esses caras estão falando. Tem Discord, tem tudo, mano. Então entra lá, ó, no site do Starfield pra ver esse jogo aí que tá prometendo, hein, mano. Tá prometendo demais. Vamos ver se tem outros jogos aqui. Ó, já fala aqui no site, aqui no YouTube oficial da Xbox Brasil. É Xbox Brasil, porque tá em português. Ele fala aqui, ó, ele dá o link do Starfield. Aqui tem um link de jogos. Não, acho que esses jogos é do YouTube mesmo. Oito minutos, galera. 8 minutos para começar. Tá? E é o seguinte, pessoal. Aqui no nosso canal, aqui não tem esse negócio de ficar falando mal de PlayStation, falando mal de Xbox, não, mano. Aqui a gente vê o que é melhor para todo mundo, né? Porque a gente pensa o seguinte: como é que é o meu pensamento? Meu pensamento é: quanto mais batalha por exemplo, Microsoft e Sony, quanto mais batalha tiver, melhor pro público, porque uma vai querer cobrir a outra e aí a qualidade vai aumentar, entendeu? Por isso que, assim, não gosto desse negócio de guerra de console, claro que não, mas se tem uma rivalidade ali, quem é que quer ser o líder de mercado? A Microsoft quer ser líder de mercado. A Microsoft quer ter uma fatia grande do mercado de games, e ela hoje já tem, né? Ela, a Nintendo e a Sony. A Sony, se eu não me engano, a Nintendo que tá vendendo mais console nessa geração, tá? Só pra você ter uma ideia, a Nintendo que tá vendendo. Então não é Sony, não é Xbox, tá? Mas assim, pelo que eu vejo, a Microsoft tá preocupada mais em divulgar seus jogos em qualquer lugar para qualquer um jogar, entendeu? Qualquer um jogar da maneira que quiser, tá? Ah, se eu tô aqui na rua, eu tô com o celular, eu entro aqui no xCloud e jogo meu jogo favorito. Ah, eu tô em casa, eu tô aqui na minha TV, não tenho um console. Eu entro aqui no navegador, né? Inclusive tem algumas TVs já que já tem esse acesso aí nativo do xCloud, tá certo? As TVs mais novas aí, se eu não me engano, Samsung e LG já tem, tá? Pioneiro para Samsung, se eu não me engano. Então tem essa história aí, tá? De você conseguir jogar jogos sem o console, tá certo? E aí tem um mínimo ali de delay, mas é imperceptível, mano. É pouco delay, tá? Imagina você não ter nenhum console e poder entrar na biblioteca de jogos do Xbox e conseguir jogar algum jogo lá. Sem console, mano. Isso é incrível, velho. Isso é espetacular. Parabéns à Microsoft. Isso aí é muito bom, cara. Falando de coisa boa, gente. Coisa boa. Game Pass, mano. Game Pass tem muita coisa, velho. Muito jogo em Game Pass, né?
É jogo demais, velho. Tem gente que fala assim, mas a maioria dos jogos não tem muita qualidade, é jogo indie, não sei o que. Mano, tem muito jogo indie que é muito bom. Tem muito jogo indie que é muito bom. Inclusive, eu acho que vai ter jogo indie aqui, hein? Vai ter anúncio de jogo indie aí, porque a Xbox, ela tá com, tipo, como é que é a loja lá da Game Pass, né? Game Pass, me fugiu a memória. O Game Pass, ele abre um leque de possibilidades pra quem tem jogo indie também, né, mano? A própria Steam, ela faz isso já há muito tempo. Então o Game Pass, ele vem com essa biblioteca de jogos e vem com jogos indie pra você ter opções pra poder tá aí querendo jogar o que você quiser, tá? Jogo é questão de gosto, mano. Gosto. Não é questão de mídia, não. O mídia tá falando, esse jogo aqui é ruim. Mano, vai jogar o jogo e depois fala se é ruim ou se é bom. Não fica condenando o jogo sem ter jogado, tá? Essa é a minha opinião como gamer, que eu sou, que eu jogo. Eu digo pra vocês, mano, é bom você jogar o jogo pra tirar suas próprias opiniões, né? Souls-like, eu não era fã de Souls-like, até conhecer Elden Ring, mano. Depois de Elden Ring eu já joguei o Sekiro. Eu joguei outro que saiu de graça aí aqui na Epic Games, né? Que saiu um de graça aí na Epic Games. Eu posso até entrar aqui na Epic Games pra mostrar pra vocês. Tá? Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, Xbox Showcase 2023. Dá pra começar, mano. Vamos ver aí quais são os jogos que vão sair aí pra o Xbox e PC, né, mano? E jogos multiplataforma também, né? Eles não mostram só exclusivos. Eles mostram jogos multiplataforma. 2 minutinhos pra começar. Contagem regressiva aqui na FanFest. Tá faltando 11 minutos. 11 minutos. Agora é inquestionável o hype do Starfield, né? Um jogo antigo já. Assim, muita gente vem falando dele. Eu não sei qual é o ano que começou esse hype, mas mano, faz tempo já, hein? Starfield aí, essa zoada aí. Starfield vai sair. Starfield. Já faz um tempo que eu escuto isso aí, né? Já faz um tempo, sim. Vamos ver, 60 segundos aqui no YouTube. Eu vou até desligar aqui, ó, FanFest. E vou pôr no YouTube aqui. Que assim que começar a gente já vai... Ó, aqui é família, ó. Aqui é cachorro late, a mulher grita. E a gente vai vendo. A gente vai vendo. Vamos lá. 60 segundos. Pra começar aí. Deixa eu ver se vai começar aqui. A estreia começará em breve.
Oh. Roughing up bandits, because they like to rough up É bandits, Fable? don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Nossa, mano, chutou o passarinho. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here. Vamos anotar, mano. Eu vou pegar aqui e vou anotar That's a euphemism. os jogos que vão sair aí. The age of heroes is over. This is the age of Mandar no innovation. chat. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Nossa, Yeah. é um gigante. Um gigante. É Fable, mano. É Fable, mano. Sabia que era Fable. Cara, promete, hein? Promete, hein, mano, esse jogo. Day One no Game Pass, mano, olha aí. É o que eu tô falando, velho. Os jogos vai tudo Day One no Game Pass, velho. Todos. Legal, né, mano? Massa, cara, ter um jogo no Day One, assim, um jogo tipo Fable da vida. Ó, esse aí... Vamos ver se a gente lembra aí. Cara, aí tá... Você tá vendo aí o apelo... O apelo gráfico, né? Eu acho legal, mano. O jogo assim, ó. Tá vendo? É diferente, assim, a arte do jogo, né? É interessante, velho. Shaking bones. Been a while. Quem é essa, hein, mano? So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. Ops. No? Well, hey, how about you guys? No? Não? Não? Eita. Ai, fudeu. Opa, desculpa. Eita, tem um negócio aí atrás aí, velho. Sneaky. O que interessa é não perder o compasso da música. Soul of My Night. Soul of My Night. Soul of My Night. Fable. World premiere. These are dangerous times. At least that's what I hear. Eu acho que é assim que se escreve, mas não sei. Que jogo é esse? Star Wars. They're everywhere. Battlefront. But the world here. Han Solo. lost to syndicates. Lucasfilm. Mano, esses jogos do Star Wars são top, velho. If I wanna survive, Agora é multiplataforma aí, hein? I have to play their game.
Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Mano, cada vez mais a indústria dos games tá se transformando em indústria de cinema. Porque a gente só vê... Assim, eu quero ver gameplay, mano. Não quero... Tudo bem que a gente vê a CG legal, velho. São muito bem feitas, ó. São muito bem feitas as CGs dos jogos. Mas cadê as gameplay, velho? Eu, como gamer, quero ver gameplay. Vai, talvez vai ter gameplay aí. Vamos ver. Vamos esperar. Isso, galera, né? Esse negócio de ficar apresentando só os CG do jogo e tal. Isso aí é só questão do... Espera aí só um momento. Vamos lá, mano. Vamos lá. Não vamos perder a pegada, não. Star Wars ou Outlaws 2024. Mas a gente não sabe o que vai ser, né? Se é um... Talvez um FPS, né? 12 de junho. Star Wars. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. Eita, meu amigo, três jogos aí. We have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Thunder Lotus. Thunder Lotus. World Premiere. Estreia mundial. Vamos lá. Olha. Ah, mano, dou maior valor jogo assim, velho. Tô empolgado, velho. Me empolguei mesmo aí com o Xbox. E são jogos mais difíceis, viu? Galera aí dos gráficos não gosta muito desse jogo aí, não. Olha esse jogo top. Eita porra! Top de 33 player. Caralho, velho! Como é que é isso? 33 jogadores no mesmo partida?
Nossa, velho, aí sim, hein? O negócio é ter 33 pessoas pra gente jogar. Imagina aí, conhecido assim, 33 pessoas assim. O nome do jogo é 33 Immortals. 33 Immortals, entendi. Jogue no primeiro dia no Game Pass. Mano, o Game Pass é foda pra cara. Opa, Payday. Acho que é Payday, né, esse jogo aí. Só a máscarazinha dos Estados Unidos ali, ó. Payday, hein. Não, não Payday. Mas o jogo é... Eu não sei se é assim o nome Payday. Everybody hit the floor. Ah, não, mano. Velho, o negócio caiu no chão. Quem jogou um aí, levanta a mão. É uma franquia que tava já sumida, né? Poliana chegou chegando aqui. Eita, tá hypado. Ei, meu amigo, o jogo aí tá meio frenético. É tipo assim, você assalta o banco ou faz alguma atividade, aí tipo, vem as hordas de inimigo, que no caso é a polícia, tá? Payday 3. Setembro 21? World premiere. Mais um jogo. Mano, esse jogo aí eu vou dar um chute. Pelo gráfico é Persona. É Persona, hein? Joguinho top também, hein? Muito hypado no Japão. Persona 3 Reload. Day One no Game Pass também. Isso aí é pra galera do gráfico. Ah, eu só jogo se for jogo de nova geração. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands. Jogo da Obsidian. Meu Deus. Couldn't bother to come himself. Mano, olhando assim na visão da terceira pessoa no personagem, parecia o Assassin's Creed, né? That seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. Olha. The way you fight. The power you wield. É na mesma visão do Skyrim, né? You're either here to save Primeira us, pessoa.
or destroy us. Pode. Seu próprio destino. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Tem coisa melhor que você almoçar vendo a showcase do Xbox? Não tem, velho. Game Pass, Series X e S, Steam. Na Steam. Primeiro é exclusivo. Mano, eu acho que aquele Star Wars lá não é exclusivo. Mas esse é exclusivo. Olha só. O que é isso aí? Ah, meu amigo, Sea of Thieves. O que vai ter agora, hein? Da outra vez teve os Piratas do Caribe, né? Teve Piratas do Caribe da outra vez. A lenda da ilha do macaco, Monkey. Mano, a arte desse jogo é lindíssima. O outro jogo era 33. Immortal, né? Eu acho que era 33 Immortals. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Ilha dos Macacos, isso. Island of Monkey. Monkey. This island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? Aí, quem é? Piratão aí. You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Mano, tudo gratuito, velho. Gratuito, velho. E aí? World premiere. Gratuito, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Mas, ó, vou dizer só uma coisa pra vocês, sim, ó. Em off. Em off. Pode aparecer o melhor jogo do mundo aí, pica das galáxias, mas assim, ó. Pra indústria, ó. Olha isso, velho. Galera dos gráficos aí de novo. Mano, é muito jogo, não vou ficar colocando no chat não. Já desisti. O que é isso, mano? Flight Simulator? É tipo assim, você vai controlar um avião de resgate, né? Aviação agrícola. Mano, olha isso, velho. Salvamento na montanha. Cara, isso aí é top demais, velho. Imagina tu pegar um avião, uma mãezinha, pegar um avião e simular um salvamento. Um transporte de um avião. Mano, isso aí é muito top. Aí tava faltando isso, velho. Operações remotas, olha aí, mano. Os caras mandando ver aí, ó, trabalhando. Corridas aéreas. Ah, meu amigo, a galera vai pirar com essas corridas aéreas aí, viu?
Flight Simulator 2024. Primeiro dia Game Pass exclusivo, PC e Xbox. Modos de jogo disponível de graça, velho. E aí? Chegando ao... Opa! O que é isso aí? A nave do Halo. No Flight Simulator. É não, mano. Essa nave aí eu já vi. Pera aí, deixa eu ver qual é o filme dessa nave aí. Mano, eu esqueci do filme que tem essa nave aí. Eu esqueci do filme, mano. Tá aí, olha, o negócio que caiu, ó. Deslongar os caças. Mano, do Dune, pronto, é do Dune. Nave do Dune, mano. Filme top. Legal, viu aquela nave ali? Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga. Opa, Hellblade 2, caraca, aí sim, mano. It was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic Ó, vai passar o Hellblade 2 agora, hein? Quero ver gameplay, hein? Nossa. Aí, nossa. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, não é possível, deve ser só CG ali. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Captura do jogo no Xbox Series X, tá? Que é o console mais poderoso. Tem 12 teraflops de potência, né? She can feel them. Por que é mais poderoso? Porque ele tem 12 teraflops de potência. Com relação aos outros concorrentes, né? Se eu não me engano, PlayStation tem 10. Mas aí tem que colocar o jogo pra rodar com essa potência aí, mano. Vamos ver se a gente vê uma gameplay, vamos ver. Nossa, se for assim, velho, tá muito perfeito o jogo, olha isso. Nossa, velho, o jogo é assim. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. Câmera no ombro. Tá me faz lembrar Resident Evil 4. Nossa, esse Hellblade vai ser top, velho. I'm here. Watching more than one. I know you. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Mad woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her?
Mano, isso é um filme, velho. Não tem o que tirar não, hein, não. Olha isso. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Sanua? Those you have saved. Cara, cadê a gameplay? Mas, mano, massa, viu? A história aí, meu amigo. Meu amigo. Não, cadê a gameplay, velho? Aí, isso aí. Yakuza, mano. Só que eu acho que é um... Esse jogo aí é Yakuza. Só que eu acho que é uma continuação do... Vamos ver. Oh my god! A stranger! Oh Deus, o peladão. Meu filho, vai procurar um canto pra você se vestir, mano. Agora que eu me percebi, foi? Like a Dragon, Infinity e Health. 2024, início. Mas não tem gameplay, tá? Vocês estão mostrando só as CGzinhas ali. Teve a gameplay da Q33 Immortals, né? Bethesda. Ah, isso aí é o Fallout, mano. É Fallout. O que é que vai ter no Fallout? Expansão? No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Mano, é muito bem feito, né, velho? Achei legal. A apresentação. O modo como eles apresentam o jogo. Legal, velho. Cara, tem muita criatividade. É praticamente a indústria de cinema. Aí, tá até o duetozinho. Trio. É propaganda do Fallout 76? Atlantic City. Em breve. É um DLC, mano. World Premiere. É uma DLC. Esse aí é o quê? Vamos ver.
Capcom. Capcom coisa boa, hein, mano. Da Capcom. Jogo de batalha, de luta, estilo japonês, espadachim. Nossa, bizarro. Ó, o jogo é... Olha aí a gameplay do jogo, ó. Bonito, mano. Top. Olha. Patch of the Goods. Patch of the Goods. Mano, Game Pass e Series X. Joga no primeiro dia. É exclusivo? Parece legal esse jogo aí, hein, mano. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic Motorsport, quer ver? Chevrolet and Cadillac. É o Forza Motorsport, mano. A volta triunfal do Forza Motorsport. Acredito não. V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. É o Forza Motorsport, mano. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and General technical Motors, excellence carai, and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled. Isso é um carro de verdade? The Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. É o carro de verdade, mano. Será que ele vai estar bem representado aí no Forza, hein, mano? Os gráficos do Forza, hein, mano? Meu Deus, que jogo top, velho. Olha isso. Não, o gráfico aí nem se fala. Aí é o nova geração, velho. Let's tweak the car's performance for the next one. Nossa, é perfeito demais. Você é louco. Você jogar o Forza numa televisão 4K com acima de 60 FPS, rodando liso, meu amigo. Não ficou melhor não. Ficou melhor não. Um volante ainda mais. Já outubro. É um premium. É tipo um reboot, né? É como se fosse um reboot do Forza, do primeiro Forza. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, and
Jogo da Bethesda. I am the one who knows. Pessoal casual, a Bethesda foi comprada pela Xbox, Microsoft, então é by Microsoft, tá? I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. RPG, mano. Nossa, RPGzinho, velho. Protect the secret. Save Tamriel. Necron, The Elder Scroll. Ah, tá. É uma expansão do The Elder Scroll Online. Blizzard. Overwatch. É Overwatch. Deve ser uma expansão. E é tudo no Day One no Game Pass, viu? Agosto já. Confesso que eu não joguei o Overwatch 2. Mas joguei muito 1. Não joguei muito não, mas joguei. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and punch another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Modo de jogo Flashpoint. Ah, estão introduzindo novos modos de jogo agora, velho. Esse jogo foi lançado o quê? Ano passado, né? É, vai fazer um ano, né? Não sei. Talvez vá fazer um ano do lançamento. Campo de tiro. Missões de história. Uma nova aventura começa em 10 de agosto. Mano, vão reformular o Overwatch 2. E vão colocar modo campanha, velho. Pelo que eu entendi foi isso. I saw that. Not bad. World premiere. Isso é mundial. Mas não falou que era Game Pass, né? What is this place? It looks like we're in a palace. What is going on? Mano, isso é Persona. No idea. But if they're attacking us, our only choice is Aquele Persona era o 3, né? Esse aí deve ser outro Persona. Get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just Personas em RPG, ó. Tipo tática, sei lá. Persona tática. Just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're Ó, a tá united vendo? force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. So
somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Persona 5. Exclusivo Xbox e PC. Agora a Bethesda, hein? Starfield. Humanity has always hunted for knowledge. Rufem os tambores, Starfield, galera. Aí sim, agora sim, hein? The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Joguei até o microfone aqui, ó. Mano, tô hypado desse jogo, hein? É o estilo de jogo que eu gosto. Mundo aberto, espaço, FPS. Só não pode ter, só não pode ser pay to win, mano. Aí é foda. Ou pay to win. Because we're committed to the biggest question of all. What's out there? A gameplay dentro da nave, top, man. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Dobra estelar na nave. These artifacts could be everything. Ah, pra poder viajar nos planetas, né, mano? Que falou que são muitas galáxias, não sei o que, muitos planetas, né? E aí vai acessar por dobra. Ó a gameplay, ó a gameplay. Mano, legal, hein? Ó. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road. Também o pessoal tem que entender que, tipo assim, a gente tá num planeta, né? Os planetas, teoricamente, tem gravidades diferentes, né? Então, talvez a gameplay mude de um planeta pro outro. This is where we belong. Mostrou uma gameplayzinha ali, ó. Setembro, mano. Setembro. Carai, velho. Setembro vai sair o jogo. Setembro. Já tá aí. World Premiere. Caramba, velho. Setembro já. Prepara os bolsos, galera. Frontage, engine. Não existe esse pulo dele aí não, mano. Só nos games. O cara pulou daqui pra cá, inclinado, e segurou na pedra. O peso do corpo, aí sim, viu? Se ele der esse pulo aí, ele pode tudo, velho. Don't nod.
Jogo de parkour. Não é a qualidade final, ó. Tá falando ali. Jogo de parkour. É o jogo de parkour, mano. Jusante. Clean Fall. Jogo de parkour. World Top, premiere. mano. Secret Mode. Jogo na plataforma de petróleo. Still Wakes of Deep. 2024. Mano, um monte de jogo chegando. Sumo digital. Jogos estão chegando. Chegando e não chega. Pré-cut 2.0. Ó, galera do gráfico aí, a galera ficar com raiva aí. Olha isso. Mano, se for scriptado, eu não gosto. Olha, é legal, hein, mano. Dungeons of Hinterberg. Hinterberg. 2024. Tinha a logo do Xbox na blusa dela. Da personagem principal. Ui! Keanu Reeves? Cyberpunk. Expansão do Cyberpunk. Phantom Liberty. Agora o Cyberpunk tá bom, hein, pra jogar bem, pessoal. Agora sim, hein. No começo era Bug Punk. Agora, meu amigo, agora tá filé, hein. Só tem que ter uma placa de vídeo boa. And rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. E saiu, foi? E saiu pela culatra aí. Johnny. Aí, Keanu Reeves aí, todo remendado aí. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head.
and I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Esse é aquele ator, né, também. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. (26 do 9) Phantom Liberty. Não vai sair pra PC não, mano, isso aí? Só Xbox Series S e S. E X. Every skyscraper on the ball district. Cada cidade. Não é nada. Tem você. Sin City. Nossa. City Skylines. Mano, isso é que tá faltando, velho. Joguinho assim. Eu me lembro que tinha muito jogo assim antigamente. Hoje em dia não lançam mais. Tá aí, ó. A galera tem que dar uma chance novamente esses jogos, mano. Muito massa. Olha isso. Você cria a cidade toda. Olha isso. Você faz cidades. City Skylines 2. Mano, carai, que jogo top, velho. City Skylines. Game Pass, Xbox Series S e S. É exclusivo, velho. É isso mesmo? É porque, ah, tá bom. Não, mano, é porque aí é showcase do Xbox, então tudo vai sair pro Xbox, eles não mostram que vai sair pro console. Mas a gente não pode dizer que é exclusivo. Atos aí tá metendo o jogo aí, eu acho que é o 4º jogo já. Jogo japonês de RPG. こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は
君にとっては絵空事。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる前よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりがあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。2024. Metafor. E fantasiou. World Premiere. É mundial, coisa nova. Xbox Game Studios. Mano, é Halo. Banner Saga Trilogy. Toik. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world. RPG, mano. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Explore uma aventura cooperativa. 4 jogadores. Em um mundo em constante mudança. Mano, o cara mostra o mundo aberto, depois joga o bonequinho assim, 2D assim no... Salvar a humanidade. Towerborn. Em 2024. Mostrou o mundo aberto, depois mostrou linear. Andando de ladinho ali, viu? World Premiere. Isso aí. Vamos ver. Lady Iron. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Mude o passado. Controle o futuro. Oh no. Parece ser legal esse jogo aí, hein, mano. Any last words Últimas palavras. before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Chegando no devido tempo. Gostei.
chegando no devido tempo. Tipo assim, não sabemos. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. Bora, fio. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox, with South of Midnight and Clockwork Revolution. Esse Clockwork Revolution and we are legal, viu? thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus. Esse aí é top, mano. Kunitsugami, Path of the Goddess Esse aí from também Capcom, da Capcom and more aí. Persona games coming to Game Pass thanks to our Esse Persona, continued esse Persona partnership aí with Sega tá Atlas. top, hein? I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S. Mentira. And I'm excited to share we have some news there. Vai as aumentar well. o armazenamento do Series S. Caraca, velho. Ó, agora. Series S preto. Series S remodelado aí. Com HD de 1 TB SSD, carai. Aí sim, mano. Agora sim, hein? Mano, gostei. Eu viro pessoal. Ah, o HD é pequeno. Tá aí, ó. Tá aí, mano. Você quer? Toma. Pré-venda 1º de setembro. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Eita porra, for the agora vem biggest Starfield, game carai. we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Mano, os caras tão hypando Starfield, viu? Eles estão confiando que vai ser top, hein? É Starfield Direct. Prepara os bolsos, meu amigo, que é uns 500 contos de jogo aí, viu? Ou você compra Game Pass, aí é verdade, viu? Olha isso, mano, a apresentação, os caras tão hypando muito Starfield, viu? Mano, tomara que venha sem bug, mano. Joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go
or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then. With the games we've built, our technology, and all of us here in the studio, we've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Segura as poltronas, galera. Setembro, mano. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Mais de 1000, because carai. the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Pode ir na Lua? We realistically Carai, simulate véi. the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Eita, carai. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, Terceira pessoa and you can em play it in primeira first person. pessoa. Carai. Terceira pessoa é mais massa. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Abandoned Mine. Vai ter os caras do espaço. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We As obsess over food. comidas, as carne. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back. Ô Vasco, ô Vasco. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big.
And it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. Nossa, tem que melhorar a nave pra ir mais longe, velho. Where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to Esse jogo aí é tipo o Destiny, só que pensado e colocado em prática, porque o Destiny é tudo quebrado, né, mano? Esse aí já é bem mais apurado, ó. Você vê que tem uma história e tal. Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective Mano, is Aquila monte de capital, monte de planeta, velho. Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform,
what is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. Sempre vai ter alguém que vai querer ir contra, né, ao sistema, tal. Os opositores. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, Nossa, dá pra piercings, colocar teeth muita settings. coisa, né? It's a lot, but I think it's the most fun to use. Olha isso, Character cara creation is rindo, more mano. than just how you look. This is also where you start to Mano, decide muito da hora, who you né, want to velho? be. That's where backgrounds come Os in. caras queriam nova geração, tá aí, ó. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. Isso aqui é nova geração, mano, não é jogo to Dusty. genérico, The não. crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant Tô talking tendo to some cuidado guy, pra fazer and esse suddenly jogo, you viu? learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same Esse aí é babão, hein, I've mano. got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view!
It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Opa! We'll let you discover that on your own. Vamos fazer arte não, né? Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. A favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Vai ter sniper, vai ter sniper. Eu quero saber quanto é que é a versão Ultimate, mano. Aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Mano, vai dar pra explorar a nave que você encontra no espaço, velho. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Vários tipos de nave você cria, Space né? exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting.
Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade Nossa, dá pra everything you see here. desmontar a nave todinha And you have two ways to e do montar, that. mano. Olha isso. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Nossa, é muito customizável aí. Holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, Dá pra you're probably construir uma not nave the only person transforme. who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. O Vasco é gente He's boa. designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster.
Powering up the ground tries will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Que massa, o cara pode entrar na nave inimiga, velho. O cara acopla na nave inimiga, mano. Entra na nave pra explorar, velho. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. A nave é sua. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Eu tô até pensando lá na frente. There are plenty of personal encounters to be had Dia eles vão colocar uma expansão do Star Wars aí nessa nave. Trade, swap info, or maybe even commit Nesse jogo, ou então a expansão do... When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy Daquele outro filme lá, I want to da take over Enterprise ships lá. on the board ships. I'm like, this Botar is now Enterprise, mine. mano. I steal all these sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Pra explorar, mano. Eita, caralho. We want you to feel like explorers. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information.
It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team. É edição de colecionador, mano. Lá vem o custom controle. limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance is converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Ground jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, velho. Os caras tão mesmo jogando pesado aí, viu? In every one of Setembro. our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Olha a gameplay desse jogo. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. Nossa, ó a With the paisagem. help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before.
When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses, and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Caramba, velho. Vai ser até no espaço mesmo, viu? Criar as bases. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Quem joga tem que ser rápido, With fluido. Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost Eu packs disse que are a excellent gravidade for é getting diferente de around, cada planeta. and for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Ah, porra. Eita, macho. Aí sim, viu? Tem que ter, né? O jogo de tiro. Tem que ter arma boa, arma ruim. Arma pequena, média, grande. Arma branca. Estilos variados de combate. Fogo, gelo.
Esse negócio aí da mochilinha de você dar um pulo, voar e tal. Ficar planando no ar é muito top. Ó, congelou, tá vendo? E charme exótico aí, ó. O cara bambeia, né? Aí, top, hein? Nossa, os robôs. Que é isso, mano? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending, Bethesda, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Eita, carai. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Mano, que loucura esse jogo. Caramba, velho. Eu vou jogar esse jogo, mano. Não tem perigo. Não tem perigo, velho. Ah, assim vocês me quebram. Olha isso. Ainda tem a skin. Pré-ordem. Pré-ordem já começou? Olha isso, mano. As maletas, o óculos. O óculos é um relógio. PC Gamer, Steam, Xbox Series S. Exclusivo. Rapaz, o cara veio Starfield assim, esses outros jogos são fichinha, viu? Mas o Forza Motorsports é top, hein, mano? Cyberpunk também, tá massa. Fable.
Meu Deus, mano. Você é louco, velho. É jogo pra todo gosto. Uhul! Aí sim, hein? Gostei, hein, mano. Top, 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 top. Intocável. Apresentação. Não foi cansativa. Uma apresentação assim. Mano, muito tempo que eu não vejo um negócio desse aí, hein? Sério, tem jogo ali meia boca, mas a maioria dos jogos, pelo menos a sensação que passa é que são jogos muito tops, né? Alguns ali a gente já sabe que são muito bons, né? Mas outros a gente meio que já conhece, né? A fama. E aí, mano, data de lançamento de Starfield, 6 de setembro de 2023. Galera que quiser entrar lá no Discord de Starfield, ó. Entra no site, entrar agora. Twitch também vai começar a ter... Ó, chega exclusivamente para Xbox Series S e X e para PC. Jogue no primeiro dia no Game Pass. Mano, tem que assinar. Mano, se não for comprar, manda Game Pass pra poder jogar, velho. Vale muito a pena. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu gostei demais pra caramba mesmo. Embora não tenha o Xbox, como eu falei, gosto muito da marca e quero que tenha sucesso. E parece que tá no rumo certo, beleza? Eu vou ficando por aqui, com meu PCzinho aqui, louco pra jogar esses jogos. E inclusive o Starfield. Starfield eu tô muito hypado. O Forza Motorsport, Fable. Mano, tem muito jogo ali que eu quero jogar, velho. Muito jogo. Claro que não vai dar pra jogar tudo. Mas, cara, eu acho que, mano, pela minha visão ali, tá no rumo certo. Tem muito jogo top aí. Hellblade, né, mano? Então, realmente, topzera demais. Parar e até sem gastar seus dados, graças ao modo offline. Quer saber o melhor? Tá faltando só assinar o Spotify aqui, mano, mas tá no modo grátis. Experimente agora. Clique no banner e mude pro Premium. Mas aí, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado também. Mano, se gostou, deixa aí nos comentários aí, no chat, beleza? Vou deixar esse VOD aí gravado na Twitch. Beleza? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Muita saúde sempre. Valeu, falou. E fui.